Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um Como que Faz, nessa série de vídeos onde eu te ensino a reproduzir efeitos, interações e diversas coisas que eu encontro pela internet que eu acho legal, eu recrio e te ensino a fazer. E hoje nós vamos refazer aqui um efeito que foi muito interessante quando eu postei lá no Instagram. A galera, pô, gostou demais, pediu logo para eu gravar esse vídeo. Então eu vou gravar, mas antes disso eu só quero mostrar para vocês de onde saiu essa inspiração, né? Foi desse vídeo aqui da Vitória, desse post do Twitter que ela fez, né? Então ela mostrou aqui, ela criou esse tutorial no Framer, ela fez aqui um tutorialzinho mostrando como fazer, né? E tudo mais. E eu parei e pensei, pô, será que eu consigo reproduzir isso no Elementor também? E aí, olha só para mostrar para vocês o resultado do que ela fez, né? Ficou assim. Então você clica aqui, apaga a luz, e você clica de novo, acende, e note que o reflexo na água, né, por exemplo, eu vou apagar aqui o de baixo, o reflexo aqui apagou, aí o de cima ainda está aceso aqui embaixo, quando eu clico ele apaga também. Então, muito interessante que ficou esse resultado aqui. E aí, eu tenho aqui o meu resultado, né, que eu aprimorei algumas coisinhas, então, quando eu recarrego a página aqui, eu vou mostrar para vocês. Tem um efeito, se deu para notar, da luz acendendo quando eu recarrego a página. Aqui eu deixei uma suavidade maior. Aqui quando eu clico, tá tudo mais suave. Coloquei esses elementos aqui, né, tipo as partículas brilhantes saindo aqui de dentro da água. Então, eu dei uma incrementada, vamos dizer assim, mas tudo que eu fiz aqui é da base lá do post dela. Inclusive ela sabe, eu pedi autorização dela para replicar isso aqui. Ela falou que estava até aguardando eu postar para ela ver. Então, assim, só para dar o contexto. Outra coisa que eu quero falar é que isso aqui é um tutorial e não uma aula. Tô falando isso porque eu já gravei esse vídeo aqui anteriormente, ele ficou com 40 minutos, que não é o ideal para um tutorial. Mas é porque eu fiquei explicando o porquê de cada coisa. Então aqui eu vou ser bem resumido, eu vou te mostrar como que faz, e se você quiser, eu vou postar depois, futuramente eu vou postar uma aula explicando como eu cheguei nesse resultado. Então, nesse momento aqui, eu vou falar, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, e você vai chegar nesse resultado final. Vou liberar os assets, tá aqui na descrição dessa aula todos os assets que eu vou usar, mas você pode usar aí para fazer junto comigo, mas eu não vou ser muito detalhista no tutorial. Eu vou fazer apenas o básico para você ver e conseguir reproduzir. A aula eu vou postar e aí vai ser um conteúdo mais denso, onde eu, além de recriar isso aqui, eu vou te explicar o porquê de cada coisa. Então, já quero até parar de falar para não enrolar, já deu 5 minutos de vídeo aqui na minha gravação. Então, só para mostrar para vocês, então, iniciando, a primeira coisa que eu fiz aqui foi pegar o prompt que ela deixou lá, esse prompt para criar esse tipo de elemento aqui, né? Então, cria uma casa ultramoderna, minimalista, com cantos arredondados, janelas grandes de vidro, iluminação interna, ambientada perto de uma água. Então, tipo assim, esse prompt aqui, que você também vai ter acesso na descrição, ele vai criar essa casa aqui. E depois eu fiz simplesmente agora pedi para o ChatGPT fazer a mesma casa, só que com as luzes apagadas, porque eu precisava de ter esses dois assets aqui. Então, partindo desse princípio, né, partindo aqui desse asset da casa que foi criada aqui com tudo aceso e da casa apagada, vamos fechar aqui também. Vamos dar uma olhadinha no arquivo aqui do Figma, e aí eu criei essas variações aqui de assets. Olha só. Primeira coisa que eu tenho é a casa apagada e a casa acesa, igual eu já tinha criado. Depois eu tenho isso aqui, que é basicamente a casa apagada. Então eu peguei a casa apagada aqui, só que eu apaguei tudo que não era referente à luz de cima. Então, por exemplo, eu queria, quando eu colocar aqui, ó, uma por cima da outra, deixa eu colocar aqui para frente. Ó, vou colocar uma por cima da outra, ó. Tá vendo o que acontece? Então eu deixei apenas partes que apagariam a luz de cima. Também dupliquei e deixei apenas partes, ó. Vou colocar aqui para frente, que apagariam a luz de baixo. Então quando eu coloco em cima da outra, olha só o que acontece. A luz de baixo é apagada. Usei o Photoshop para fazer isso. Na aula eu também vou mostrar como eu fiz, mas basicamente é isso. 4 assets. Uma imagem da casa apagada, uma imagem da casa acesa, e aí o asset referente à parte de cima da casa e um asset referente à parte de baixo da casa.
Feito isso, eu tenho o meu resultado final, que é esse design aqui que nós vamos reproduzir. Fala galera, passando aqui para dar um recado rapidinho, eu prometo que vai ser rápido, tô falando até mais rápido aqui para nem influenciar no seu vídeo. Só passando aqui para te lembrar que do dia 5 ao dia 9 de maio vai rolar o Web Process 2, né, a segunda edição do Web Process. A gente vai desenvolver aqui esse projeto do zero, do início ao fim. Vai ter aula sobre organização pré-desenvolvimento, vai ter aula de configuração do meio de trabalho, vai ter aula sobre Style Guide aplicado ao elemento, vai ter aula sobre desenvolvimento em si, vai ter aula sobre responsividade e também otimização de projeto. Então, está custando apenas R$ 34,90. 80% das vagas desse lote já foram preenchidas, então tem 20% ainda das vagas abertas. Quando vencer aqui, vai virar o lote, vai aumentar o preço e tá muito barato, R$ 34,90 para você ter esse projeto aqui no seu portfólio. Então, olha só, a gente vai criar esse projeto aqui, é um projeto real, que um cliente pagou por ele, aprovou. Então, assim, é completamente fora do que você vê por aí de projeto de estudo, sabe? Esse aqui você vai usar realmente, vai ser útil na sua carreira. Então, corre, o link tá aqui embaixo na descrição. Continue assistindo essa aula aí, tá feito o convite. Do dia 5 ao dia 9 de maio. Se você valoriza a sua carreira, você tem que participar do Web Journey. Bom, para a gente iniciar, né, vamos aqui primeiramente criar esse container aqui de fora, né, container principal aqui. Eu vou colocar aqui uma cor de fundo, né, nele. Deixa eu colar aqui minha cor de fundo. Vou vir aqui layout, vou colocar ele com 100 de VH para ele ocupar a altura toda da tela. Vou centralizar aqui tudo ao centro horizontal, ao centro vertical. E vou colocar mais um container aqui dentro, né? Esse container aqui já vai ser o meu container do conteúdo em si. Ele tem 600 por 600 de largura. Ele tem, ó, eu posso vir aqui, ó, vou transbordar, vou colocar oculto, porque ele vai ter uma borda arredondada, e sempre que alguma coisa tem uma borda arredondada, a gente coloca ali como oculto para não vazar nada para fora dele, né? Raio da borda, 80 pixels. Ele tem uma sombra da caixa aqui também, que deixa eu ver aqui no Figma. É uma sombra da caixa que tem quais informações? Pegar a informação de cor, de cor dele aqui. Então ele tem 10 de deslocamento vertical, ele tem 40 de blur. Então aqui, vou colocar 10 de deslocamento vertical, 40 de blur e vou colar aquela cor, né? Então, olha só como está ficando. Eu tenho aqui um container. Dentro desse container, eu vou colocar todas aquelas 4 imagens, né, que eu já salvei lá, já exportei. Vou até pegar meu navegador aqui, só renomear. Eu vou colocar aqui body para esse daqui. Vou colocar conteúdo para esse aqui. Muito importante, principalmente para quem está aprendendo, sempre renomear isso aqui, os containers, para não ficar perdido. Não só os containers, mas os conteúdos internos. E principalmente para executar essa aula aqui é muito importante fazer isso. Então aqui dentro de conteúdo eu vou colocar as 4 imagens, ó. Então eu vou puxar aqui a primeira, colocar aqui em resolução completa. Vou selecionar aqui primeiro a imagem da casa apagada. E aí, ó, você vai vir aqui e vai duplicar. Duplicou? Imagem da casa acesa. E aí você vai duplicando. Duplicou de novo, são 4 vezes, né? Então você vai escolher aqui a imagem baixo. Duplicou de novo, você vai colocar a imagem cima. Pronto. Tenho as 4 imagens aqui em uma sequência vertical dentro do meu container. Só que eu quero que essas imagens estejam todas uma em cima da outra. Como todas as imagens têm a mesma largura e altura, a partir do momento que eu venho aqui, ó, nessa segunda aqui, na imagem da casa iluminada. Ah, vamos renomear primeiro. Vamos lá. Vamos ver qual é essa daqui, ó. Essa daqui é a imagem de apagada. Essa daqui é a imagem luzes. Aí nós temos aqui essa daqui que é a imagem baixo. Essa daqui é a imagem cima. Pronto. Então, como eu ia falando, como todas têm a mesma largura e altura, quando eu venho aqui na imagem luzes, por exemplo, em posição e coloco absoluto, ela ocupa exatamente o espaço em cima da imagem apagada que estava fixa ali no container. E aí eu posso fazer a mesma coisa com abaixo. Cadê? Posição absoluto. E a mesma coisa com acima. Vou vir aqui avançado. Cadê? Posição absoluto. Então agora ficou assim a ordem das minhas imagens. Vamos começar a estilizar isso aqui. Abaixo e acima vai ter um código que é o selector
opacidade 0. Note que agora eu coloquei abaixo da opacidade 0, então a luz aqui de baixo acendeu. E aí eu vou copiar esse código aqui, né? Para não perder tempo digitando de novo. Vou vir aqui na cima, vou lá embaixo em CSS personalizado e vou colar também. Então agora eu tenho todas as imagens aqui, só que a imagem embaixo e a imagem em cima tá com a opacidade 0, ou seja, o que apaga, né? Porque a gente vai lembrar que o que a gente tem aqui embaixo e cima é o apagado e não a luz. Então, a partir do momento que eu coloquei opacidade 0 na imagem embaixo e opacidade 0 na imagem em cima, as luzes se acendem. Agora o que eu vou fazer é colocar uma classe de CSS, ó. Na imagem embaixo eu vou colocar baixo e, logicamente, na imagem em cima eu vou colocar cima em classe de CSS. Vamos lá. Próximo passo é a gente adicionar os controladores, né, que são essa opção aqui para você clicar e der o on e o off, né, para acender e apagar. Então vamos lá, informações sobre esse controlador aqui, ó. Ele tem 64 de largura por 64 de altura. Então, vou só clicar aqui no Dev Mode para eu pegar também essa configuração da cor de fundo dele, da configuração, esse fundo borrado aqui, esse código vai me fornecer. Então vou voltar aqui para minha tela do Elementor. Dentro aqui de conteúdo, eu vou adicionar um novo container. Esse container vai ter 64 por 64 pixels, 64 de largura, 64 de altura. Eu vou colocar o estilo dele com a borda, pode colocar um valor bem alto, tipo 500, aí ele vai arredondar com certeza. Vou vir aqui em avançado, posição absoluto. E ele ficou ali em cima. E aí, ó, eu posso arrastar aqui para colocar ele na posição correta, ó, onde ele vai ficar. Mas antes disso, lembra que eu acabei de copiar um código lá no Dev Mode? Eu vou colocar aqui, ó, Selector, e vou colar aquele código. E aí, vamos ver aqui o que vai acontecer, ó. Deixa eu colocar ele para frente aqui, ó, Zindex. Vou colocar Zindex 10. Então, aí, ó, puxei ele para frente aqui. E olha só, ele já está criando aquele efeito ali do fundo borrado e tudo mais. E aí o que eu preciso fazer? Selecionar a posição exata igual a minha imagem lá. E para isso, ó, eu posso olhar aqui, ó, ele está a 151 pixels do topo e a 68 da lateral. Então eu vou colocar aqui, ó, da lateral 68, do topo 151. Agora ele está posicionado exatamente no mesmo ponto do meu arquivo do Figma. Feito isso, eu vou colocar um texto aqui dentro, né? Vou colocar o texto off. Vou pegar aqui esse container, vou chamar ele de controlador, cima. E vou alinhar tudo que está dentro dele ao centro já de uma vez para o meu texto se alinhar. E vou fazer as configurações aqui de estilo desse texto. Vamos lá. Eu sei que ele é um texto todo branco. Eu sei que ele é um texto com a fonte Inter. Sei que ele tem 16 de altura. Deixa eu ver certinho se é isso mesmo. Ó, ele é um Inter normal e tem 57 de altura da linha. 57%. Vou colocar aqui, ó. 57% de altura da linha. O Inter 16 médio ou normal? Ah, médio, né? Um 500. Então tá certo aqui. Feito isso, o que eu vou fazer aqui é duplicar. Deixa eu ver a altura da linha aqui, isso tá certo? 16, 57%, isso mesmo. Eu vou duplicar esse controlador de cima aqui, dar um Ctrl D dele aqui, e vou colocar ele na posição aqui do outro de baixo, né? Ó, esse de baixo ele tá a 291 de cima e a 94 da lateral. Então, ó, vou vir aqui avançado, vou colocar ele para outra lateral, vou colocar que ele tá a 94, né, que foi o que eu vi ali anteriormente, e já esqueci, a 291 da parte de cima. 291. Deixa eu só mudar uma coisa nesse título aqui, ó, porque ele não pode estar esse 57% não. Tem que estar pelo menos 100%, porque essa configuração é diferente. Porque o Figma ele tem uma função de alinhar o conteúdo, a linha ali, a fonte, apenas a altura da linha. Isso que está me confundindo aqui. Feito isso, nós vamos agora dar um ID para esse container, né? O container
controlador cima e o meu container, eu vou até renomear aqui para a gente não ficar perdido, meu container controlador baixo. Então, eu vou colocar aqui o ID, olha só, em ID de CSS, não confundir com classe de CSS, são duas coisas diferentes e na aula eu vou explicar isso. Nesse tutorial não vou explicar, vou só falar para você que tem que colocar ID. Eu vou colocar aqui controlador cima, nesse ID de CSS aqui. E nesse outro eu vou logicamente colocar aqui controlador baixo. André, eu poderia colocar outro ID aqui? Poderia. Se você estivesse fazendo o código do zero, você poderia criar ali qualquer um. Como eu vou te passar um código pronto, só vai funcionar se você colocar controlador cima, controlador baixo. E aí você pode usar o ChatGPT para, se você tiver outras situações, para ir adaptando. Mas no momento, são esses aqui que eu estou usando. Vamos lá, continuando aqui, eu vou colocar nesse título que está aqui dentro do controlador, também ID. Vou colocar valor cima e do outro eu vou colocar valor baixo. Vamos lá, eu já posso ver se está funcionando alguma coisa aqui, porque o próximo passo que eu vou fazer é colocar meu código. Se dentro dessa construção aqui alguma coisa eu errei, a gente vai conseguir notar. Para colocar o código, ó, eu vou colocar ele aqui, ó, eu posso criar um novo container aqui embaixo e colocar esse meu HTML. Eu vou vir aqui adicionar o elemento, colocar HTML. E aí eu vou passar para vocês esse código aqui. Na aula eu vou mostrar eu fazendo esse código, como que foi o processo de criar ele, usando o ChatGPT para explicar para o ChatGPT o que eu queria e ele retornar esse código para mim. E aí deixa eu só copiar aqui, deixa eu achar meu código. Vamos lá. Vamos colar e vamos ver se está faltando alguma coisa. Para colar esse código aqui, eu preciso primeiro digitar script e depois colar o código dentro. Vou publicar e vamos ver se o que a gente fez até agora está funcionando. Então aqui está minha página, né? Quando eu clicar aqui é para mudar, ó, então está mudando. Então funcionou. Funcionou, mas tem algumas coisinhas que eu quero corrigir, né? Olha só, a primeira coisa é que quando eu clico, olha só, ele troca o design aqui do texto que está aqui dentro desse container aqui, do meu controlador, né? E ele só aparece a primeira vez que eu carrego a página com o design certo, com o estilo visual aplicado, e depois da segunda vez que eu clico, ó, ele já perde. Só que tá trocando, né, de on para off aqui, tá funcionando direitinho. Outra coisa que eu quero mudar, que eu não quero que seja tão seco assim, tão bruto, essa luz apagar e essa luz acendendo. Então eu tenho que colocar uma suavidade também. Outra coisa que eu quero fazer é que quando eu passar o mouse em cima aqui dos controladores, eu quero que ele tenha um efeito de expandir um pouquinho para ter esse hover e o mouse virar um pointer, né, que é o mouse que indica que você tem uma ação de clicar. Então vamos voltar aqui para minha tela. Vamos fazer essas correções. Primeira coisa, para corrigir esse texto, ó, quando eu clico nele até muda. Para fazer isso, o que está acontecendo aqui? Esse texto ele tem um ID colocado. E geralmente, quando você usa ID e coloca um código para ele ter alteração, eu preciso colocar dentro do código o estilo dele, porque a forma que o Elementor coloca o estilo visual aqui, quando você vai lá e configura, né, tamanho da fonte, cor e tudo mais, é diferente de quando você usa um ID. Então, para fazer isso, eu vou voltar aqui no meu arquivo do Figma, vou vir aqui no texto, vou copiar aqui todo o CSS referente ao meu texto, voltar aqui no meu arquivo do elemento, vou clicar aqui no texto, vou vir em CSS personalizado, vou colocar aqui o selector e vou colocar aquela configuração. Mesma coisa aqui no meu outro texto, vou vir aqui em colocar um selector e vou colar. Pronto, problema 1 resolvido. O outro problema é que eu quero que quando eu passar o mouse aqui, além do controlador dar uma expandida, eu quero que o mouse mude, né? Então eu vou colocar aqui, ó, dentro do que eu já tenho, a primeira coisa que eu vou colocar é cursor pointer. Só isso, cursor pointer. E aí quando eu passo o mouse, o cursor já está aqui, já está mudando, né, para um hover. Mas eu quero que ele expanda. Então eu vou colocar aqui um selector, 2 pontos, hover. Por que eu estou colocando hover? Porque o que vai acontecer aqui agora vai ser aplicado só quando eu passar o mouse em cima. E vai ser um scale. E o scale vai ser o seguinte,
1.05. Ó, quando eu passar o mouse, tá vendo? Ele tá crescendo. Ó, se eu colocar, por exemplo, 2, olha só o que vai acontecer. Vai ficar enorme. Então eu coloco 1.08, vamos ver. 1.08 ficou legal. Só que olha o que está acontecendo. Quando eu passo o mouse, ó, tá muito bruto também. Assim como as luzes eu vou corrigir, eu também quero corrigir isso aqui. Para isso eu coloco aqui, ó, Transition, Scale, que é escala, né? Cadê? Scale. 0.5 segundos, Easy. Aí olha só, agora quando eu passo o mouse, ó, tá sendo devagar. Vou colocar 0.3 segundos. Então, esse código aqui de baixo, ele é responsável por fazer ele expandir. Esse código aqui é responsável para essa expansão ser suave. Vou copiar tudo aqui, dar um Ctrl C aqui, porque no de baixo eu vou ter que aplicar a mesma coisa. Então, eu vim aqui e vou colar aqui no de baixo também. Então, agora as duas estão funcionando. Agora a gente tem aquele problema que eu falei, né? Que a casa, para acender aqui e apagar, tá muito bruto. Eu vou fazer o seguinte, ó. Tanto na baixo quanto na cima, eu vou vir aqui em avançado. Vou vir aqui no CSS personalizado. E vou colocar o seguinte. Transition. Opacidade. 0.5 segundos. Easy. E aí, ó, quando eu clicar aqui... Ah, não, aqui não vai ter como eu ver. Deixa eu ver se eu coloquei... Eu coloquei no baixo, né? Transition, opacidade, 0.5 segundos. Eu posso colocar Transition All aqui, vai ficar melhor. E aí eu vou pegar e vou colocar na de baixo aqui. Copiar tudo e colar, né? Ah, outra coisa que eu vou fazer é que por que eu coloquei essa luz apagada aqui no fundo se ela não aparece em momento nenhum? Porque o resultado aqui, ó, olha só que legal, já tá funcionando, ó, a suavidade aqui. Porque o resultado da casa toda apagada é a luz acesa com as duas outras por cima apagando. E por que então que eu tenho essa camada de luz apagada aqui? É porque eu quero fazer o seguinte, ó, deixa eu voltar aqui pro off. Eu quero fazer com que essa camada aqui, luzes, ela quando eu carregue a página, ela acenda aos poucos. Então eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte, ó, na camada luzes, na imagem luzes, né? Efeito de movimento, fade in, e aí, olha só, ela vai acender, ó. Quando eu carregar a página, ela vai fazer isso. Vou concluir, eu acho que eu fiz todas as alterações que eu tinha citado, né? Ó, minha página foi carregada aqui, e quando eu entrar na página, vai acender devagar o luzes, e aí, ó, quando eu clicar aqui, vai apagar e vai acender mais suave. Pronto, estamos chegando na reta final desse tutorial aqui. A gente tem só mais duas coisas para fazer. Quais são essas duas coisas? Olha só, eu vou adicionar esse efeito de blur aqui. Deixa eu tirar esse Dev Mode. Esse efeito de blur que tem aqui no fundo, ó, vou até tirar esse elemento aqui de dentro. Olha só, é um efeito de blur que fica bem legal, dá uma suavidade muito boa pro projeto aqui. E depois eu vou adicionar esse texto aqui, que aí adicionar o texto eu não vou nem fazer o tutorial, né? Vamos ver aqui o blur aqui. É um container de 220 de altura. Então, ó, eu vou vir aqui, vou copiar essa configuração do fundo dele ali e vou fazer essa configuração aqui, ó. Dentro do conteúdo, eu vou inserir um novo container. Vou chamar ele aqui, ó, de blur para identificar, né? Vou renomear esse aqui de baixo também para código, container que está o código. Pronto. E aí esse blur aqui, vou colocar que ele tem 220 de altura. Vou vir aqui avançado, vou colocar aquele CSS, ó, vou colocar aqui, ó, selector. Colei aquele CSS nele. Vou vir aqui em layout, vou colocar absoluto para ele ficar aqui. Ele sumiu porque ele está embaixo de tudo. Vou colocar o z-index dele. Vou colocar 4 aqui de z-index, porque eu não posso colocar, por exemplo, 10, 20, porque ele vai ficar na frente do botão aqui, né? E vou alinhar ele a partir de baixo. E olha só que legal como já modificou. Só que olha só, você pode notar que aqui esse blur ele tá com um efeito suave, onde ele começa aqui 0 de blur e vai aumentando. E aqui no meu ele tá bruto, né? De cima a baixo ele tá pegando esse blur. Isso é uma questão
que é uma máscara que a gente pode adicionar. E aí eu tenho o código pronto aqui, você também vai receber esse código, né? É uma máscara de camada que você vai adicionar, que ele vai fazer com que a camada tenha 100% de blur do início ao fim, só que a camada ela vai ter uma transparência, vai começar com opacidade 0 e terminar com opacidade 100. Isso dá um charme muito legal pro projeto, ó. Vou colocar aqui, ó. E pronto, olha só. Agora o blur está em 0 aqui em cima, até chegar aqui embaixo ele chega em 100. Então, praticamente finalizado aqui. Eu só preciso agora adicionar duas coisas. O brilho que eu falei que é uma coisa extra que eu coloquei no meu projeto e aquele texto. O brilho também é um código que eu vou colocar dentro de conteúdo. Então, eu vou adicionar aqui, ó, HTML, adicionei, vou colocar avançado e o posicionamento vai ser absoluto. Vou colocar ele com 5 de posicionamento absoluto para ele ficar na frente do meu container aqui. E aí eu tenho mais um código que, novamente, como tudo aqui, vocês terão acesso aqui na descrição, que são essas partículas, que quando eu colo, olha só que legal que fica. Elas ficam aqui. Eu posso controlar, ó, vou jogar ela para a parte inferior, para a partícula pegar só na parte inferior, e eu posso controlar a altura, ó, aqui tá 400, mas eu posso colocar, por exemplo, 300, ó. Então, a partícula mais alta vai pegar nessa parte aqui da casa. Eu poderia colocar 200, então a partícula ficaria aqui só na água, né? Mas para dar um efeito mais de 3D, de que a partícula está na frente de tudo, eu vou colocar ela com 300 de altura, acho que ela fica boa, que aí ela dá essa impressão que está saindo da água e está descolada do fundo na frente da casa. Feito isso, vamos publicar aqui antes de colocar o texto, só para a gente ver como está ficando. Olha só. Vou colocar aqui na minha página, vocês vão ver a luz acender, ó. Acendeu, muito legal. Posso apagar e acender quando eu quiser. O reflexo na água está funcionando. Olha só. O blur está funcionando e as partículas aqui, que eu achei bem interessante essas partículas, estão funcionando. Se você quiser, você pode olhar lá no código que tem como mexer na quantidade de partícula, o quanto que elas ficam piscando, tem como mexer na quantidade que ela tem, na intensidade e tudo mais, transparência, tem como mexer em tudo naquele código, pode copiar ele, colar no ChatGPT e perguntar, ChatGPT, o que cada parte desse código faz? Aí ele vai explicar para você e aí você altera como quiser. Então, meu conteúdo aqui está 99,9% pronto. A única coisa que eu preciso fazer aqui é colocar aqui esse texto, né? Que eu não vou nem fazer aqui, eu vou dar um corte no vídeo e já vou voltar com esse texto aqui, porque não é o objeto de estudo nosso aqui, né? O principal é aprender a colocar um container com 2 textos na tela. Então pronto, galera, eu voltei aqui, já fiz esse corte aí, onde eu adicionei apenas um container com 2 textos na parte horizontal aqui. Meu projeto está pronto, funcionando 100%. É um projeto muito legal de se fazer, pela experiência, né, pelo desafio de fazer e também nas possibilidades que agora eu tenho de colocar isso aqui dentro da minha página, porque isso aqui não é só para gravar tutorial, não é só para mostrar habilidade. Você pode agora adaptar. Imagina que você tem um projeto onde seria legal, tipo, ter algo que acende, uma luz, uma árvore iluminada, e você queira mostrar talvez um antes e depois de algo, porque pense, olha só, uma coisa que é muito legal. Pense que você não precisa fazer com luz. Você pode fazer 2 imagens, tirar 2 fotos perfeitas do mesmo ângulo, de um lugar antes e um lugar depois, e fazer esse efeito dela ir se sobrepondo. Tem muita coisa que você pode pegar o conhecimento dessa aula aqui e adaptar para outras coisas. Então, essa aula vai chegando ao fim, já ficou até maior do que eu imaginei que ficaria, né? Ficou menor do que esse tutorial, já vai chegando ao fim, né? Ficou menor do que a aula, que é o conteúdo mais denso, mais explicado sobre isso aqui, mas eu gostei muito do resultado, espero que você tenha gostado, que você tenha conseguido fazer, né? Todas as informações vão estar aqui na descrição. Lembrando, Web Journey, 2ª edição. Se você está assistindo esse tutorial aqui, no momento que eu estou lançando, tá R$ 34,90, se eu estou enganado, você vai ter um projeto completo no seu portfólio, as vagas são limitadas, o lote logo ele vai vencer e aí o preço aumenta. Essa estratégia de lançamento minha é para beneficiar quem chega antes, ou quem chega antes paga bem barato. Então, vale a pena, vai lá conhecer o projeto do Fretor Brasil, um projeto real, muito bom, um projeto que realmente alguém
um cliente viu, um cliente aprovou, um cliente pagou, não é um projeto de curso simplesmente avulso, é um projeto que vale a pena você ter no seu portfólio. Então fica aqui o meu convite para você, o Web Journey, tem um link aqui também da minha comunidade do WhatsApp para você fazer parte lá, e lá na comunidade eu marco aulas, encontros lá no Discord ao vivo para ensinar as coisas também para a galera da comunidade, totalmente gratuito. E espero que você tenha gostado. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e a gente se encontra no próximo Como que Faz, né? Que eu vou trazer aqui próxima semana, um novo efeito, um novo tutorial e assim por diante. Espero que você tenha gostado e tchau.